Olá, seja bem-vindo ao audiobook da Morgan. A leitura de hoje é o capítulo 39 do livro Leviatã. Mas antes de começarmos essa leitura, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Capítulo 39 do significado da palavra igreja nas Escrituras. Nos livros das Sagradas Escrituras, a palavra igreja significa diversas coisas. Às vezes, embora não frequentemente, é tomado no sentido de casa de Deus, quer dizer, como um templo onde os cristãos se reúnem para cumprir publicamente seus sagrados deveres, como em 1 Coríntios 14:34, que as mulheres se mantenham em silêncio nas igrejas. Mas nesse caso, a palavra é usada metaforicamente designando a congregação lá reunida, e desde então tem sido usada para designar o próprio edifício para distinguir entre os templos dos cristãos e dos idólatras. O templo de Jerusalém era a casa de Deus e a casa de oração, e assim, todo o edifício destinado pelos cristãos à adoração de Cristo é a casa de Cristo. Por isso, os padres gregos lhe chamavam Kyriaké, a casa do Senhor, e a partir daí, nossa língua passou a chamar-lhe Kirke, e igreja. Quando não é usada no sentido de uma casa, a palavra igreja significa o mesmo que eclesia significava nos estados gregos, quer dizer, uma congregação ou assembleia de cidadãos convocadas para ouvir falar do magistrado, a qual, no estado de Roma, se chamava concílio, e aquele que falava era chamado eclesiastes e concinator. E quando a assembleia era convocada pela autoridade legítima, ela era chamada eclesia legítima, uma igreja legítima. Mas quando ela era perturbada pelos clamores tumultuosos e sediciosos, era considerada a igreja confusa. Às vezes, a palavra também é usada para designar os homens que têm o direito de fazer parte da congregação, mesmo quando não se encontram efetivamente reunidos. Quer dizer, para designar toda a multidão dos cristãos, por mais dispersos que possam estar. Como em Atos 8:3, onde se diz que Saulo assolava a igreja. E neste sentido, se diz que Cristo é a cabeça da igreja. Às vezes, a palavra também designa uma certa parte dos cristãos, como em Colossenses 4:15, saudai a igreja que está em sua casa. E às vezes também apenas no sentido dos eleitos, como em Efésios 5:27. Uma igreja gloriosa, sem manchas nem rugas, sagrada e sem mácula, o que se diz da igreja triunfante, ou igreja vindoura. Às vezes, designa uma congregação reunida, cujos membros professam o cristianismo, quer essa profissão seja verdadeira ou fingida, conforme se verifica em Mateus 18:17, onde se diz: Di-lo à igreja, e se recusar ouvir a igreja, que ele seja para ti como um gentio ou publicano. E é apenas nesse último sentido que a igreja pode ser entendida como uma pessoa, quer dizer, que nela se pode admitir o poder de querer, de pronunciar, de ordenar, de ser obedecida, de fazer leis ou se praticar qualquer espécie de ação. Porque quando não há autoridade de uma congregação legítima, seja qual for o ato praticado por um conjunto de pessoas, trata-se de um ato individual de cada um dos que estavam presentes e contribuíram para a prática desse ato, e não um ato de todos eles em conjunto, como um só corpo, e muito menos um ato do que estavam ausentes, ou que, estando presentes, não queriam que ele fosse praticado. Nesse sentido, defino uma igreja como uma companhia de pessoas que professam a religião cristã, unidas na pessoa de um soberano, a cuja ordem devem reunir-se, e sem cuja autorização não devem reunir-se. E dado que em todos os estados são ilegítimas as assembleias não autorizadas pelo soberano civil, também aquela igreja que se reúna em qualquer estado que lhe tenha proibido reunir-se
constitui uma assembleia ilegítima. Daqui segue também que não existe na Terra qualquer igreja universal a que todos os cristãos sejam obrigados a obedecer, pois não existe na Terra um poder ao qual todos os outros estados se encontrem sujeitos. Existem cristãos nos domínios dos diversos príncipes e estados, mas cada um deles está sujeito àquele estado do qual é um dos membros, não podendo, em consequência, estar sujeito às ordens de qualquer outra pessoa. Portanto, uma igreja que seja capaz de mandar, julgar, absolver, condenar ou praticar qualquer outro ato é a mesma coisa que um estado civil formado por homens cristãos, e chama-se-lhe um estado civil por seus súditos serem homens, e uma igreja por seus súditos serem cristãos. Governo temporal e espiritual são apenas duas palavras trazidas ao mundo para levar os homens a se confundirem, enganando-se quanto a seu soberano legítimo. É certo que os corpos dos fiéis, depois da ressurreição, não serão apenas espirituais, mas eternos. Porém, nesta vida, eles não são grosseiros e corruptíveis. Portanto, nesta vida, o único governo que existe, seja o do Estado, seja o da religião, é o governo temporal. E não é legítimo que qualquer súdito ensine doutrinas proibidas pelo governante do Estado e da religião. E esse governante tem que ser um só. Caso contrário, segue-se necessariamente a facção e a guerra civil no país, entre a Igreja e o Estado, entre os espiritualistas e os temporalistas, entre a espada da justiça e o escudo da fé, e o que é mais ainda no próprio coração de cada cristão, entre o cristão e o homem. Os doutores da Igreja são chamados pastores e, assim, o são também os soberanos civis. Mas se entre os pastores não houver alguma subordinação, de maneira a que haja apenas um chefe dos pastores, serão ensinadas aos homens doutrinas contrárias, que poderão ser ambas falsas, a das quais uma necessariamente o será. Quem é esse chefe dos pastores, segundo a lei da natureza, já foi mostrado. É o soberano civil. Quanto a quem tal cargo foi atribuído pelas Escrituras, vê-lo-emos nos capítulos seguintes.